Saiba agora o que acontecerá no próximo capítulo da novela Força de Mulher. Arif chega à cafeteria e reclama com o pai por ter a deixado fechada. Ele diz: "Você foi ver a Seida, não foi? Não tem vergonha? Conhece a cidade, só pensa em sexo?" Yusuf pergunta por que ele está tão irritado, se por acaso a Barra deu fora nele. Ekrem aparece gritando por Bersam. Ela vai até a janela, manda ele ir para o inferno e diz que não tem mais nada para falar com ele. Ekrem se vira, vê Arif e pergunta se então Bersam voltou com ele. Furioso, Arif dá as costas e vai em direção à casa. Ekrem grita: "Achei que não tinham mais nada. Você não disse que não era homem para você?" Arif vai voltando e Ekrem diz: "O que você quer, Arif? Não teve coragem de bater em mim quando eu roubei a sua noiva e vai bater em mim aqui agora?" Arif tira a jaqueta, dá 2 porradas nele, o deixa caído no chão e vai embora, sem dizer nenhuma palavra. Bersam vê tudo e depois diz: "Ele está apaixonado por mim, ele ainda me ama." Atice recrimina Barra por ter saído enquanto a irmã está desaparecida. Enver diz que a obrigou a ir trabalhar porque não queria que ela descontasse toda a sua raiva nela. Enver diz que a Barra está doente, pede para Atice não fazer a filha passar por todas essas coisas ruins, diz que a instabilidade emocional da Sirin não é culpa dela e pergunta pelo susto que ela levou quando soube da doença dela. Atice diz: "Pois é, eu levei um susto." Enver: "Se a Barra morresse eu seria uma pessoa triste, inconsolável, mas se acontecesse alguma coisa com a Sirin, eu não conseguiria viver." Barra volta para casa com os filhos. Eles conversam e sorriem. Atice sai do quarto e pergunta por que ela estava sorrindo. Barra diz que não estava. Atice diz: "O que foi? Tá feliz porque a sua irmã não está aqui?" Enver chama a atenção de Atice e ela continua: "A minha filha está desaparecida" e ela fica rindo. Barra diz que só estava falando com as crianças. Com raiva, Doruk diz: "Não pode sorrir." Atice volta para o quarto. Enver diz a Barra que a mãe dela está muito tensa e pede para ela não inventar de ir embora dali. Barra diz que ele não precisa se preocupar, que ela não pretende ir a lugar algum. A campainha toca. Enver vai abrir a porta. Sirin chora e finge que está muito mal. Enver a ampara em seus braços. Atice se aproxima e diz: "Ai, meu amor, o que aconteceu, filha? Onde você estava?" Sirin diz que está doendo muito, que estava no hospital e não quis despreocupar os dois. Atice diz que o Levente disse que a levou para casa e pergunta o que aconteceu. Sirin diz que não queria entrar em casa porque sente que ali não é mais o seu lugar, que não pertence àquele lugar. Barra diz que espera que Sirin fique bem logo e pergunta se ela está bem. Sirin não a responde. Atice e Enver a levam para o quarto. Sirin, o próprio capiroto em pessoa, diz aos pais que estava no parque. Tinha uns caras estranhos. Eles a assediaram, falaram palavrões e começaram a bater nela, mas de algum jeito ela conseguiu fugir. Enver fica arrasado com tudo que escuta. Atice pergunta por que ela não ligou para eles irem ajudá-la. Sirin diz que já disse que sente que ali não é mais a sua casa e foi para o hospital sozinha. Sirin diz que sabia que os pais estavam preocupados com ela, mas ela não conseguiu ir para casa e pede desculpas para eles. Enver diz que ela não precisa pedir desculpas, que já passou. Sirin diz que está com muito sono e muito cansada. Atice e Enver cuidam dela com muito carinho. Atice sai, passa por Barra sem falar nada e vai direto para o quarto. Barra pergunta a Enver o que aconteceu. Enver diz que não sabe, que não tem a menor ideia. Sozinha em seu quarto, Sirin cai na gargalhada. Atice diz a Enver que é difícil falar isso, mas a Barra vai ter que sair daquela casa. Jali fica surpresa ao ver as roupas que Musa comprou para ele. Uma blusa laranja, jaqueta de couro e até uma meia com monstros. Musa pergunta o que ela achou. Jali diz: "Que lindo." Musa pergunta se ela acha que aquela meia é muito jovem. Jali diz: Não, pro seu caso ela é perfeita." Musa pergunta qual é o seu caso. Jali diz: "Uma crise de meia-idade", e manda ele procurando o seu jovem interior. Atice diz a Sirin que tomou uma decisão, vai tirar a irmã dela de casa. Atice diz que vai dar dinheiro para Barra alugar uma casa nova e pagar uma enfermeira enquanto estiver fazendo esse tratamento que precisa por um tempo. Sirin pergunta se ela tem dinheiro. Atice diz que vai arrumar, que dá um jeito.
Sirin pergunta se a mãe falou com seu pai. A Tice diz que o Enver disse que eles podem ir depois do transplante. Sirin diz que não tem uma data exata para fazer um transplante e pergunta se eles vão morar lá para sempre, se não encontrarem um doador. A Tice diz que não, que vai dar um jeito nisso, que eles não têm que esperar até o transplante. É melhor eles irem logo e se acostumar com a casa nova. A Tice diz, olha aqui, você fala pro seu pai que me falou que não quer que eles saiam, entendeu? Doruk desenha uma flor e diz que vai entregar para a tia, mas a Tice não permite, dizendo que ela já está dormindo. Barra pega o desenho do filho, coloca embaixo da porta de Sirin e diz que está entregue. Ele fica feliz e agradece à mãe, mas logo Sirin joga o desenho de volta por debaixo da porta. Doruk fica triste, mas Barra pega o desenho e pergunta se ele quer pintar as pétalas de rosa. Ela diz que os dois vão pintar juntinhos. Musa diz a Jale que vai sair com alguns amigos da época do exército. Jale diz que ele não tinha avisado para ela que tinha planos. Musa diz que normalmente ela não liga se ele tem planos ou não. Bem séria, Jale diz, certo, e que ele ficou ótimo com a roupa. Musa agradece muito contente. Enver diz a Sirin que ela não precisava ter devolvido o desenho por debaixo da porta, que deixou as crianças tristes. Sirin pede desculpas e diz que a mãe lhe disse que vai mandar a Barra embora. Sirin diz que não quer que isso aconteça, mas a mãe está insistindo. Ela diz que sabe que o pai vai culpá-la por isso. Eles vão ficar mais distantes e jura que não quer que a irmã vá embora dali. Enver pergunta o que ela quer então. Sirin diz que simplesmente não gosta que a Barra use essa doença como desculpa para explorar eles, até os tirou do quarto. Enver diz, ela não tirou ninguém do quarto, nós que oferecemos. Sirin, a sua irmã está realmente doente, só não esquece disso, tá bom, filha? Musa sai de casa. Jale manda o filho colocar a bota rápido, liga para uma amiga do prédio, pede para ela ficar com o filho um pouquinho e segue Musa. Enver diz a Tice que falou com Sirin e ela não quer que a irmã vá embora. A Tice diz que sabe, que a Sirin também lhe disse, mas a Barra precisa ir, não tem outra solução. A Tice diz que eles vão vender a casa, ela vai dar um dinheiro para Barra, assim ela vai poder encontrar um lugar, pagar as despesas e assim vai poder cuidar de si mesma. Enver diz que eles não vão vender a casa, ele não vai dar permissão para isso. A Tice diz que vai vender, e para ele não se esquecer de que a casa está no nome dela, que foi ela quem pagou a maior parte dela. Enver a encara por alguns segundos e diz, que vergonha, Tice, que vergonha. Musa está na praça de alimentação do shopping. Uma mulher se aproxima dele, pede licença e pergunta se pode sentar naquela cadeira, pois todas as outras estão ocupadas. Musa diz que tudo bem. Jale chega, vê Musa com a mulher e diz, não acredito, e fica escondida observando os dois. Musa diz à mulher que vai ao cinema, dá boa noite e sai. Jale vai atrás dele. Musa fica surpreso quando Jale se senta ao seu lado na sala do cinema. Ela começa a comer pipoca e diz, divertido, cadê a sua jaqueta? No dia seguinte, Enver pergunta se a Tice só falou tudo aquilo porque estava chateada e diz que ninguém tem que escolher entre os seus filhos. A Tice diz que não escolheu entre elas, só está tentando proteger uma da outra. Vai vender a casa, entregar metade do dinheiro para Barra e eles podem visitá-la de vez em quando, sem que a Sirin fique sabendo. A Tice diz que não contou para a Sirin que pretende vender a casa e para ele não contar para ela. Enver diz, nem em sonhos eu contaria. Se descobrir que vai dar metade do dinheiro para a irmã, ela vai ficar deprimida mais uma vez.